Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo de hoje, eu quero aqui compartilhar uma palavra sobre voto, isso mesmo, sobre voto. Eu quero falar aqui um pouco sobre voto. Antes de compartilhar a palavra sobre voto, eu quero ler a palavra, que vai ser a base daquilo que nós iremos compartilhar sobre esse assunto que é importante, sobre voto. E antes disso eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Mas Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, amada igreja? Eu quero agradecer a todos vocês que são novos aqui no canal, que têm chegado aqui no canal. E quero também agradecer a você que sempre compartilha os nossos conteúdos. Eu quero agradecer a todos vocês. Então, hoje a palavra é gratidão. Amém? Que Deus continue te abençoando. Eu quero aqui compartilhar em Números, capítulo 30, a partir do versículo 1 e o versículo 2, que é sobre voto. Eu quero aqui falar sobre isso hoje. Capítulo 30, verso 1. Falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra. Segundo tudo o que prometeu, fará. Quero repetir essa parte final. Segundo o que prometeu, fará. Aqui Moisés ele vai dar instruções para os cabeças das tribos, porque haviam as tribos, cada tribo tinha o seu líder. E Moisés aqui ele vai dar instruções a esses líderes acerca de votos. Eu quero dizer que votos ainda hoje são muito válidos. São muito válidos os votos. E esses votos você pode fazer diante de uma graça ou algo que você queira muito, e que esse algo, ou que esta graça, esse favor divino, esteja alinhado com a palavra de Deus. Como que eu posso fazer? Você pode orar ao Senhor primeiramente, colocar ali a sua dúvida, o seu desejo, você deseja naquele momento, e orar e apresentar diante do Senhor. Eu vou citar aqui alguns exemplos de alguns votos que você pode fazer. Por exemplo, você não consegue engravidar. Você pode fazer um voto ao Senhor. E outra coisa, o voto é algo pessoal, é você e o Senhor. O voto é algo que é bom, não é uma regra, mas é bom que seja algo sigiloso entre você e o Senhor, entre você e Deus. O voto, você pode falar para outras pessoas? Pode, mas não é muito bom, porque pode entrar energias desnecessárias, de invejas e outras coisas mais, porque cada pessoa tem uma energia, tem uma influência energética, espiritual. Então eu não recomendo muito, é algo entre você e Deus. Se você tiver que comentar com alguém, você pode comentar para o seu líder espiritual, a pessoa que te acompanha, que é responsável pela sua vida espiritual. Então, de repente, vou citar aqui alguns exemplos de voto. Você que não consegue, por exemplo, engravidar,
Ana fez um voto ao Senhor e ela cumpriu. Ela ali foi algo que ela colocou diante do Senhor. Um outro tipo de voto, você não está conseguindo uma porta aberta de emprego nenhum, a situação está difícil, está com muitas dificuldades, já enviou currículos, os caminhos estão todos fechados com relação ao trabalho, você não consegue um emprego. Tem pessoas que têm o desejo, né, ter a carteira assinada, situações assim. Você pode fazer um voto ao Senhor. Senhor, abre uma porta. Abre uma porta e o meu voto, eu estou citando exemplos. Eu não estou dizendo aqui que você vá fazer isso, amém? Mas eu já vi pessoas, eu conheço pessoas que já fizeram isso. Eu já vi pessoas, eu conheço pessoas que precisavam ou de passar em um concurso público, ou conseguir um emprego, ou as portas estavam fechadas e essas pessoas fizeram votos ao Senhor. Seguinte, se o Senhor abrir essa porta, eu vou dar o primeiro salário para o Senhor. E ali, irmãs, Deus abriu a porta. E a pessoa foi lá e cumpriu o voto. Primeiro salário, mas ficar dando dízimo não é voto, irmãs. Isso aí é uma ordenança, é uma lei, viu? Isso aí já é um outro algo. Então, o voto, eu já vi pessoas que fizeram esse tipo de voto. O Senhor abrindo essa porta de emprego, X, que eu tanto desejo, que eu tanto quero, essa porta abençoada e abençoadora, ou esse tipo de emprego, seja o mais específico ou específica possível. Senhor, eu quero um emprego assim, assim, que trabalhe de tanto em tantas horas, que não me impeça de ir para a sua casa, que ali eu tenha liberdade para ir para os cultos, sábado, domingo, ou sábado pelo menos até o meio-dia. Mas você precisa ser específica no seu pedido. Deus, ele ama a especificidade, porque o Deus que nós servimos, ele é um Deus específico. E ali você faz o seu voto com Deus. Eu citei aqui um exemplo do primeiro salário, mas você pode fazer um outro tipo de voto. Senhor, abrindo essa porta, durante um ano, todos os meses eu vou dar cestas básicas, uma cesta básica para onde o Senhor me direcionar. E aí você pode dar essa cesta básica física, você indo comprando o arroz, feijão, macarrão e o que tem uma cesta básica e entregar para uma instituição ou a igreja onde você congrega, ou você pode dar em forma de valor financeiro para a assistência social, que a assistência social vai ver qual é a necessidade, de onde empregar aquele dinheiro, o que está faltando, se é óleo, se é arroz, enfim. E fica a seu critério, pesquisa qual o valor médio de uma cesta básica. É X, então vou pegar X do meu salário e você entrega. Ou então, você ajudar missões. O voto, irmãs, é algo que Deus coloca no seu coração. Durante um ano eu vou fazer X coisa. São apenas alguns exemplos. Amém, irmãs? Ou então votos, irmãs, tem infinitos votos, o cabelo crescer, já tem uma irmã aqui que ela fez um voto a Deus, né, do cabelo dela, ela comentou, o cabelo que não crescia, o cabelo ficava ralo, e era uma situação de dificuldade, e ali, irmãs, ela fez um voto ali com o Senhor, que ela queria cabelo grande, e ela chorando no altar. Para outros pode ser algo simples e irrelevante, mas para outros tem uma significância e uma importância muito grande. Por quê? Cabelo também tem muito a ver com o mundo espiritual. Isso aí já é um outro assunto, que depois em um outro tipo de vídeo eu posso falar. Portanto, você pode fazer um voto ao Senhor, seja por esterilidade, homens que não conseguem também fecundar uma mulher, gerar filhos, porque tem problema nos espermatozoides, né?
ele pode fazer um voto ao Senhor. Eu conheço um pastor, um líder, que ele, no caso dele, ele não fez o voto, mas ele fez uma oração, né? O médico disse para ele que ele só tinha 10% de condições de fecundar a esposa dele. 10%, que 90% já era perdido. Ele orou, mas não foi o caso de um voto, mas Deus ouviu, ele já está com 2 filhas. O que não é o caso aqui é um voto. Então, irmãs, o voto ele é muito válido. Uma outra sugestão que eu falo aqui, relacionado a voto, é que você seja mais específico, que você anote em algum lugar, e eu sugiro o seu caderno de oração, eu sugiro um caderno seu de oração, anote, porque é algo sério. Não fale da boca para fora, ainda que você fale de boca para fora, Deus anota, viu? E outra coisa, irmãs, Deus ele não se esquece. Deus ele não se esquece. Eu já tive experiências nessa área. Deus ele não se esquece. Ainda que você não anote, pelo menos você verbalize. Deus ele não se esquece. No entanto, é bom que você reflita sobre o seu voto, se você realmente depois você vai ter condições de cumprir esse voto. Precisa ser algo tangível, algo cumprível, que você tenha condições de cumprir. Ah, Senhor, se o Senhor fizer, mas tem que ser algo que você tenha condições físicas, financeiras depois para cumprir, de saúde, inclusive, para cumprir aquele voto. Amém, irmãs? Existem alguns exemplos na Bíblia Sagrada de votos inconsequentes, digamos assim. Jefité, o primeiro que entrar naquela porta eu vou oferecer em sacrifício. A primeira que entrou foi a filha. Mães, não é bom que se faça voto precipitados, sem pensar, sem analisar o que você está colocando ali diante de Deus. E é bom cumprir. Um outro exemplo que eu me lembro aqui agora por exemplo, a carteira de motorista, que é uma dificuldade para muitas pessoas. Tem pessoas, irmãs, que realmente, não sei se é um bloqueio ou alguma maldição, a pessoa não consegue passar. Eu já ouvi casos, inclusive esses dias, da pessoa pagar 5 vezes. Mas é muito dinheiro, irmãs. E chega a ser um problema, um transtorno, né? Ter carteira de motorista é algo muito importante. E pagar 5 vezes, irmãs, é uma fortuna de dinheiro. Então, existem dificuldades. Graças a Deus que eu não tive essa dificuldade já na primeira, né? Deus me abençoou, mas eu ouço e já ouvi relatos de pessoas com muita dificuldade nessa área, irmãs. E não é bom. E pode ser tanto de carteira de motorista ou outras coisas que você esteja com dificuldade de alcançar aquele graça, aquele favor. Então, você pode fazer um voto a Deus. Senhor, me dá essa carteira de motorista. Mãe, você pode ser claro ao Senhor. Senhor, eu já não aguento mais pagar isso. Senhor, me ajude a alcançar essa graça. Me dê favor diante dos examinadores do Detran. Você pode falar assim mesmo, me dê graça e favor, Senhor. Assim como Esté alcançou graça diante do rei, me dá graça, Senhor, para eu passar diante dessas pessoas, que eu venha fazer tudo certo, que eu não venha ficar nervoso ou nervosa, que eu consiga passar a marcha ali de uma forma certa. Senhor, me dá uma estratégia. Mães, tem até isso. Tem isso, irmã Raquel? Tem isso. Você pedir a Deus uma estratégia. Deus lhe dá estratégias. Deus lhe dá estratégias. Então, ore ao Senhor, coloque diante de Deus, que Deus vai lhe dar
estratégias para vencer nessa área, inclusive através do voto. E outra coisa, Deus lhe concedeu a bênção, Deus lhe concedeu o favor, cumpra. Eclesiastes, aqui está falando, né? Prometeu, fará. Mas tem uma palavra aqui no livro de Eclesiastes de Salomão, que ele fala acerca também desse assunto, e eu me lembrei aqui agora, e eu quero ler juntamente com a amada igreja, Eclesiastes, no capítulo 5, no verso 4, que diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não vote do que votes e não cumpras. Então é muito bom e benéfico você fazer um voto e você cumprir. Não, eu alcançando X graça ou tal graça, eu alcançando esse favor, eu vou dar um culto de ação de graças. E a pessoa não dá o culto de ação de graças. A pessoa está correndo um sério risco de perder aquela graça. Perde, irmã, que é o perde. 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 Perde, perde. Perde. Eu vou fazer um voto de uma cura. Senhor, eu preciso da minha cura. Da minha cura. Você pode fazer um voto ao Senhor. Amém, irmãs? Por exemplo, Senhor, eu quero me casar, no caso de mulheres e de homens. Senhor, me dê um marido assim, 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 assim. Aí você faz um voto ao Senhor, para você atrair ou para Deus trazer esse homem e colocar no teu caminho. E ali você vai colocar os critérios. Senhor, eu quero um homem de Deus, um homem assim, um homem dessa forma, um homem que tenha caráter, um homem compromissado com a palavra e compromissado com a tua palavra, um homem que me trate dignamente, com respeito, um homem que seja mão aberta, né? Tem que orar por isso também, mas porque homem avarento, que só pensa em si, não tá com nada. Então, e vice-versa também, né? Então, você vai colocar ali os seus critérios para o Senhor. Vai colocar ali tudo diante de Deus. Um voto de conseguir uma casa. Um voto para Deus te abençoar no ministério. Um voto, uma petição, uma graça de você alcançar mais unção da parte de Deus. Você orar, você clamar. Eu nunca vi esse tipo de voto, mas eu estou falando aqui porque pode existir sim. A pessoa que quer unção de Deus, porque a unção também não vem assim de qualquer jeito não, viu, irmãs? A unção de Deus para ministrar, para ter um ministério abençoado, isso também não vem de qualquer jeito, de qualquer forma não. Demanda trabalho e esforço. Isso não é de qualquer maneira. Então, irmãs, hoje sobre votos, se possível, fique um dia ou algumas horas pensando se você vai ter condições, qual é o voto, o que você precisa, e coloca diante de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Se você já fez algum voto, se você cumpriu ou não cumpriu, coloca aqui embaixo que eu quero ler seu comentário. A paz do Senhor.